A senzala de que falo não deve ser confundida com a senzala histórica, nem com a enormidade da violência racial que esse termo carrega. Quero que fique claro desde o começo. Quando uso a palavra senzala aqui, estou usando-a como imagem, uma imagem para pensar lugares onde a liberdade da mente foi arrancada, espaços brancos e brilhantes que funcionaram como prisões invisíveis. Não é metáfora para apagar o horror real das senzalas históricas. É uma tentativa arriscada e consciente de nomear outros lugares onde a autonomia humana foi sequestrada. Laboratórios, clínicas, prisões, quartos de hotel com uma única direção, o espelho do observador. Imagine comigo por um momento uma sala asséptica. Não há correntes, não há troncos ou grades. Há uma janela com vidro unidirecional, uma pessoa sentada numa cadeira com os olhos fechados, uma enfermeira ao lado, e do outro lado do vidro, um homem com um bloco de notas anotando cada movimento. A porta está fechada e ninguém bate. O que prende ali não são as correntes, mas a suspeita subtil de que algo foi tirado sem permissão. Não o corpo, mas a decisão, a memória, o pensamento que faz de alguém alguém. Essa é a imagem com que quero começar. A senzala que mais marcou o século XX talvez tenha sido uma sala clara, iluminada artificialmente, onde a ciência e o poder combinaram-se para experimentar com os cantos mais íntimos da mente humana. Foi em laboratórios assim que uma molécula abriu uma porta que ninguém tinha pedido para abrir. A história começa com um químico suíço, Albert Hofmann, e com um frasco pequeno rotulado por uma indústria chamada Sandoz. Em 1938, Hofmann sintetizou uma substância derivada de um fungo, o ácido lisérgico dietilamida, que viria a ser chamado por suas letras, LSD. Para anos, o composto dormiu nas prateleiras, um resultado curioso de síntese orgânica sem grande utilidade aparente. Só muito depois alguém notou que aquela molécula reagia de um modo que rasgava o tecido dos sentidos. Há algo íntimo e quase doméstico nessa descoberta. A narrativa muitas vezes apresenta o momento como um acidente clássico, uma gota na pele, um formigar de sensações, cores que se tornam móveis. Hofmann mesmo relatou experiências sensoriais que, em sua língua contida de cientista, pareciam transbordar poesia. Em 1943, ele decidiu testar intencionalmente a substância. Tomou uma quantidade que, por padrões modernos, nos soa minúscula, microgramas que no corpo humano produzem efeitos monumentais. Houve desorientação, risos, vertigens e uma sensação de ser alçado a uma janela predominantemente diferente. No dia 19 de abril daquele ano, o que hoje alguns chamam com ironia de Bicycle Day, Hofmann fez o trajeto de volta para a casa de bicicleta, experimentando as mudanças na percepção, vendo o mundo como se ele tivesse sido pintado por uma mão que conhecia todas as cores secretas. O que me interessa aqui não é glamourizar essa experiência, mas mapear as rotas que ela abriu. Para alguns psiquiatras nos anos seguintes, o LSD parecia uma chave. Se havia portas trancadas na psique humana, traumas que não cediam às terapias tradicionais, vícios que pareciam não transformar-se com remédios e conversas. Talvez ali houvesse uma via para reabrir algo, para sensibilizar, para fazer emergir memórias e horizontalizar fardos. A empresa Sandoz começou a distribuir o composto, comercializado sob o nome Delicide, para pesquisadores e clínicos. Em consultórios e laboratórios, psicólogos e médicos experimentaram, com protocolos diversos, usar o LSD como ferramenta terapêutica. Em doses calibradas, alguns testemunharam relatos de pacientes que, por meio da experiência, encontraram alguma forma de compreensão renovada sobre a própria vida. Humphrey Osmond, médico inglês, e Aldous Huxley, escritor inglês sensível a estados de consciência alternados, tornaram-se figuras mediatizadas nessa primeira fase. Osmond cunhou o termo psicodélico para descrever estados que revelavam, segundo ele, dimensões escondidas do espírito humano. Huxley escreveu sobre essas portas interiores em textos que chegaram a leitores curiosos e inquietos, ampliando a sensação de que o mundo tinha, de repente, novas trilhas para a cura
e para o mistério. Não era só ciência. Era também literatura. Era experiência pessoal. Era uma paisagem nova onde a psicoterapia poderia, quem sabe, ser mais do que instrução comportamental. No entanto, mesmo nas primeiras décadas de uso clínico, pairava uma pergunta: quem controla a chave? E nos anos seguintes essa pergunta se entortaria em direções sombrias. O mesmo composto que pequenas doses tornavam instrumento de introspecção poderia, nas mãos erradas, virar ferramenta de manipulação. Algumas instituições, sob o pretexto de pesquisa, passaram a testar em populações vulneráveis, prisioneiros, pacientes em hospitais psiquiátricos, indivíduos incapazes de consentir com pleno entendimento. É aqui que a metáfora da senzala começa a mostrar seu outro lado. Não uma construção de madeira e barro, mas um arranjo institucional que prende por consentimentos simulados, por presunções de autoridade, por sigilos e por ausência de testemunho público. Antes de chegarmos aos episódios mais claros de abuso e instrumentalização, vale acompanhar os primeiros relatos, porque eles mostram a ambivalência. Em consultórios, houve casos tocantes. Lembro de uma paciente imaginária. Chamo-a Ana, para que sua história encontre uma voz concreta, embora ela sinteticamente represente muitas pessoas reais, que vinha a um terapeuta carregando um luto antigo. Ana não esperava milagres. Esperava um espaço onde alguém olhasse para suas memórias, sob orientação, numa sala acolhedora com um colchão no chão e uma música calma. Foi introduzida a uma dose que a fez sentir que seu passado se tornava uma página de livro diante dos olhos. Em relatos assim, pessoas descrevem perceber com clareza dolorosa e arrepiante traços do abuso que as moldaram, memórias antigas que pela primeira vez ganharam contornos verbais. Alguns saíram dessas sessões dizendo que entenderam o trauma e que dali houve um começo de cura. Mas o que não aparece em programas de demonstração é o risco da violação do consentimento. Nem todos que receberam doses foram plenamente informados. Nem todos tiveram suporte adequado. Em contextos mais frágeis, onde instituições dispunham de poder sobre indivíduos, o que se apresentou como terapia transformou-se por vezes em exploração. Clínicas e laboratórios criaram dinâmicas de poder. O pesquisador com a autoridade do jaleco, o paciente no leito, a documentação que dizia estudo, mas escondia a dimensão da experiência como violência de fato. Algumas instituições justificavam práticas extremas como tratamento experimental. Outras, como veremos, receberam financiamento de agências cujo interesse ultrapassava o de curar. E aí a história muda de tom. A descoberta que abriria possibilidades terapêuticas despertou olhares de um outro tipo de autoridade. A autoridade com vocação para o segredo. Serviços de inteligência, observando a potência do composto para alterar percepções e memórias, começaram a perguntar se aquela chave poderia, além de abrir, fechar. Se poderia ser usada para desorientar, para extrair informações, para tornar vulneráveis mentes que antes se mantinham fechadas. Surgiram programações de pesquisa que não estavam interessadas na cura, mas na manipulação. Em Washington, nas agências de segurança, o LSD deixou de ser somente objeto de estudo psiquiátrico, transformou-se em possibilidade estratégica. Os nomes aparecem com rapidez quando a trilha da história se aprofunda. Sidney Gottlieb, químico que viria a liderar programas de pesquisa no serviço clandestino da CIA, é figura central nesse trecho sombrio. Ele e sua equipe articulavam projetos com um horizonte prático: o controle de informação, a desestabilização psicológica em contextos de interrogatório, formas de desmoralizar o inimigo sem disparar uma bala. A cada reunião, as perguntas que se faziam eram frias e instrumentais. Quanto do comportamento humano é manipulável? Quais substâncias, em que dosagens, em que ritmos, poderiam tornar um indivíduo sugestionável? E talvez mais importante, até onde se poderia contornar o consentimento, especialmente quando o alvo era um prisioneiro, um paciente vulnerável, um indivíduo em clínicas estatais? Os documentos que viriam a público décadas mais tarde revelariam uma história de financiamento encoberto,
de subprojetos fragmentados, de contratos com universidades e clínicas privadas. Havia rostos de pesquisadores que aceitavam recursos, sem olhar de onde vinham. Havia laboratórios que se tornaram pontos de intermediação entre ciência e sigilo. Mas o que mais me intriga moralmente nessa passagem é a facilidade com que linhas que deveriam ser éticas foram cruzadas. A promessa da cura foi, em alguns casos, a porta pela qual entraram práticas de controle. Enquanto isso, parte da cultura começou a beber daquele caldo. Escritores e artistas, jovens universitários e bandas que procuravam sentidos novos, encontraram no LSD uma forma de experimentação estética e espiritual. Aldous Huxley e outros pensadores ajudaram a criar um discurso que situava a experiência psicodélica como potencial abertura para a consciência, para a arte, para a resistência a estruturas opressoras. Timothy Leary, figura que mais tarde viraria símbolo da contracultura, pregou a ideia de sintonizar, ligar e deixar ir. Um convite à exploração que irradiou para gerações e encontrou nas ruas e nas universidades um terreno fértil. O uso coletivo, festas e experimentos sociais, como as famosas acid tests, organizadas por figuras como Ken Kesey e seus Merry Pranksters, transformaram o composto em combustível cultural. Ônibus coloridos cruzaram estradas rumo a comunidades alternativas. Música e pintura receberam tonalidades que só aquele reagente parecia sustentar. Há uma ironia perturbadora nessa bifurcação. A mesma substância que foi utilizada para controlar também ajudou a criar formas de fuga. A contracultura usou o LSD tanto para escapar de coerções quanto para inventar linguagens de comunidade e resistência. Bandas, poetas, movimentos sociais encontraram na expansão sensorial uma ferramenta para questionar valores e hierarquias. Por um lado, laboratórios escuros desenhavam programas de dominação. Por outro, noites longas em salas e campos criavam aldeias temporárias de liberdade. Essa tensão, um composto que aprisiona e liberta, dependendo das mãos que o seguram, é um dos eixos que quero seguir. Mas as tensões políticas não tardaram a responder. Quando o uso se espalhou além do controle institucional, e quando cenas urbanas e universitárias transformaram o LSD em produto social, a reação do Estado e de setores conservadores veio de forma previsível: criminalização e vista moral. O horizonte público começou a enxergar menos a promessa terapêutica e mais o perigo social. Campanhas de medo se intensificaram. Leis mudaram. O discurso sobre a droga passou de ferramenta de cura a ameaça à ordem pública. Nesse movimento, nuances foram perdidas. Havia sim riscos reais e abusos documentados, mas também havia pesquisa legítima que poderia ser sacrificada na fogueira do pânico moral. Ainda há mais camadas a essa história. Em hospitais e prisões, os locais que no meu vocabulário denominarei como senzalas modernas, experimentos foram realizados em condições que hoje envergonhariam qualquer comitê de ética. Institutos como o Allen Memorial, em Montreal, sob a direção de Ewen Cameron, adotaram métodos que buscavam reconstruir personalidades, combinando eletroconvulsoterapia, isolamento e, em algumas extensões, uso de psicotomiméticos. Centros coroados de pesquisa psiquiátrica, originalmente concebidos para aliviar sofrimento, serviram por vezes como espaços onde limites foram transgredidos. É preciso, no entanto, distinguir. Nem todo pesquisador que trabalhou com LSD se converteu em torturador. Muitos buscavam sincera investigação clínica. Mas estruturas de financiamento e segredos governamentais permitiram que práticas questionáveis prosperassem em zona de sombra. E então há o caso humano que atravessa esta história como ponto de virada simbólico: Frank Olson. Não vou antecipar aqui conclusões que a história ainda disputa. É importante dizer desde já que existem versões documentadas, que há relatos oficiais e investigações posteriores, e que também existem hipóteses e suspeitas que famílias, jornalistas e pesquisadores não deixaram quietas. Olson era um cientista relacionado a projetos governamentais que, em determinado momento, foi exposto a circunstâncias que mudaram sua vida.
Sua morte, embora tenha sido objeto de investigação e reabertura de processos, permanece carregada de interrogações, que atravessam o que se sabe oficialmente e o que se suspeita. A tragédia pessoal de Olson, e de tantas outras pessoas que foram usadas como sujeitos de estudo sem pleno consentimento, torna-se o coração moral dessa narrativa. É através dessas vidas que percebemos o custo real das experimentações. Ao contar isso em voz baixa, como numa história para dormir que não quer, no entanto, adormecer a consciência, eu convido você a observar as pequenas cenas. A cientista que anota dados sob luz fria. O prisioneiro que recebe uma dose de algo que lhe fará perder o eixo cronológico. A família que, anos depois, tenta juntar documentos para saber o que aconteceu. Os jornais que, primeiro, publicam denúncias tímidas e, mais tarde, investigações que expõem fios de um programa maior. Em cada cena, há um elemento de perda. Não apenas a perda de autonomia de quem foi submetido, mas a perda da confiança pública nas instituições que deveriam proteger a vida e a dignidade. Mas a narrativa também nos mostra outra coisa. Que a história não é linear, e que as mesmas descobertas que foram desviadas para o controle tiveram, em outras mãos, possibilidades de cura. Nos anos recentes, e isso merecerá atenção mais tarde, universidades e institutos éticos retomaram o contato com psicodélicos sob rigorosos protocolos clínicos. Pesquisas sobre psilocibina, MDMA e, em casos controlados, LSD, começaram a mostrar potencial para tratar depressão resistente, transtorno de estresse pós-traumático e dependências, sempre com consentimento informado e supervisão profissional. A jornada do composto do laboratório para a rua, e de volta ao laboratório com novos procedimentos éticos, ilustra a ambivalência do que chamo de senzala. Lugar que aprisiona, e potencialmente lugar onde se pode trabalhar para reparar, quando as mãos forem outras. Mas voltemos ao início para observar o que ainda precisa ser desvendado. A descoberta de Hoffman e seu retorno à bicicleta marcaram apenas o começo. O modo como Sandoz distribuiu Deliside, as conversas entre psiquiatras europeus e americanos, os contatos iniciais entre os serviços de inteligência e laboratórios universitários. Tudo isso formou uma teia onde ciência, arte, política e poder se enredaram. Entrelaçados estavam também os nomes daqueles que, mais tarde, deram forma institucional a programas secretos. Eram homens que acreditavam, talvez, que lições praticadas no campo da mente poderiam produzir vantagens estratégicas em tempos de Guerra Fria. No entanto, a linha que separa a pesquisa legítima de abuso foi cruzada inúmeras vezes numa época em que controles éticos ainda eram frágeis, e quando a urgência de resultados militares e políticos muitas vezes falou mais alto que a dignidade humana. Ao terminar este trecho, permito-me um silêncio reflexivo. A história que começamos a contar é, em sua superfície, sobre uma molécula e sobre mentes. Em seu fundo, é sobre o que uma sociedade aceita que lhe seja feito em seu nome. As perguntas que se levantam aqui não são apenas técnicas, elas são morais e políticas. Quem define os limites da pesquisa? Quem fiscaliza os gabinetes onde decisões secretas são tomadas? E como se repara depois, quando vidas foram quebradas em nome do sigilo? Se essa história está tocando algo em você, se você gosta de histórias que misturam pesquisa, política e a condição humana, inscreva-se no canal e curta este vídeo. Fica comigo. Ainda há muito para atravessarmos. Vamos olhar para as casas com um espelho na parede, para as estradas percorridas pelos ônibus pintados por quem queria escapar e por quem queria controlar a fuga. Vamos escutar vozes de vítimas e vasculhar documentos secretos. A segunda parte vai mostrar como a promessa clínica começou a ser convertida em projeto de poder, e como aqueles que deram ordens para experimentos sem consentimento pavimentaram caminhos que deixaram vítimas concretas pelo caminho. A estrada adiante é incerta. Há nomes que nos aguardam. Sidney Gottlieb, que organizou esforços secretos, George Hunter White, que operou redes urbanas de observação, instituições como o Allen Memorial com métodos extremos, prisioneiros e pacientes que foram objeto de estudo,
e que tem histórias que merecem ser ouvidas. Há também as festas, os ônibus e as guitarras que tocaram para tentar recolher almas feridas e transformá-las em comunidades. Entre esses pontos paira uma pergunta que nos chama para a próxima etapa. Como uma descoberta científica que prometeu abrir portas para o interior humano foi transformada em instrumento de controle? E quem pagou o preço por essa transformação? À medida que nos aproximamos desse território obscuro, é preciso manter uma vigilância ética, distinguir fatos documentados de teorias plausíveis, respeitar as vítimas e não permitir que o choque nos impeça de ver a trama completa. A história que vem a seguir vai entrar no terreno dos documentos, das subvenções secretas, das casas onde a segurança era a capa para a intrusão. Haverá nomes, endereços, relatos pessoais. Haverá evidências oficiais e lacunas que o sigilo manteve por décadas. E no centro desse emaranhado, continuaremos a ver a imagem inicial. Uma sala iluminada, um homem atrás de um vidro, e alguém do outro lado cujos pensamentos e memórias foram tomados como objeto de estudo. Quando voltarmos a olhar essa sala, veremos que por trás das paredes brancas havia um sistema, uma rede que chamarei, sempre com a devida cautela, de senzala institucional. Veremos como ela se organizou, quem a financiou e como muitas famílias tiveram suas vidas atravessadas por decisões tomadas sem luz pública. Veremos também mais adiante como a contracultura e a investigação jornalística começaram a abrir janelas nesse sistema, expondo documentos, convocando comissões e forçando o debate público. Por ora, é preciso apenas fixar a imagem. Uma senzala sem grades, mas com um espelho. Uma senzala feita de protocolos, sigilos e justificativas científicas. E a pergunta que permanece: quando a promessa de cura encontra a vontade de controle, quem garante que o cuidado não se transmute em coerção? Essa pergunta será o fio que guia nossa próxima travessia pela história. Quando fecho os olhos, volto àquela sala de vidro. E é por essa janela imaginária que quero agora caminhar para os lugares em que a promessa clínica foi reescrita como projeto de poder. As portas se abrem para corredores burocráticos de Washington, para bairros que escondiam casas com cortinas sempre fechadas, para clínicas onde, sob pretexto de tratamento, se experimentava com vidas. É nessas passagens que a metáfora da senzala institucional assume contornos mais concretos. Não materializados em madeira e barro, mas em cadeias de autoridade, em contratos secretos e em ordens escritas que legitimavam a retirada do consentimento. Na década de 1950, enquanto a Guerra Fria apertava, as agências de segurança americanas procuravam respostas rápidas. Não era apenas a ameaça externa que inquietava. Havia, para alguns estrategistas, a necessidade de dominar o próprio campo da mente. Foi nesse ambiente que homens como Sidney Gottlieb encontraram espaço para operar. Gottlieb, químico de formação, não era um torturador caricatural de romance. Era um operador metódico, que acreditava que o conhecimento sobre substâncias psicoativas tinha aplicações práticas em contextos de inteligência. Com ele, o que era pesquisa clínica passou a receber um outro nome: projetos de controle mental. MK Ultra não foi um único laboratório com uma placa na porta. Foi um guarda-chuva que reuniu dezenas de subprojetos, financiamentos desviados, contratos com universidades e clínicas privadas. Havia estudos publicados com metodologias aceitáveis ao público. E havia programas secretos em que os critérios éticos foram sistematicamente ignorados. Algumas pesquisas se limitaram a observar reações sob supervisão. Outras, sem que os sujeitos fossem plenamente informados, introduziram drogas em cafés, em copos, durante estadias em safe houses. Essas casas, particularmente notórias nas publicações que surgiram nos anos 70, eram muitas vezes apartamentos ou bordéis onde o sinal de vigilância era a normalidade. O esquema, em linhas gerais, era simples e cruel. Um alvo socialmente vulnerável era atraído, anestesiado pelo álcool ou pela intimidade, e então exposto a substâncias que alteravam seu juízo. Do outro lado do espelho, havia observadores anotando reações, rindo às vezes pensando em teorias de influência.
George Hunter White, que antes trabalhava em narcóticos, é exemplar dessas operações de rua. Ele mantinha apartamentos em cidades costeiras, contratava mulheres para acompanhar clientes e registrava as reações. Relatos e documentos revelam que bebidas foram adulteradas sem que os alvos soubessem. Câmeras e janelas unilaterais permitiam que observadores assistissem ao desmonte do juízo alheio. É difícil subestimar a violência simbólica desse arranjo. Não eram correntes visíveis que prendiam, mas a manipulação deliberada do ambiente íntimo. A violação do consentimento neste contexto se soma à humilhação pública quando, no que poderia ter sido um momento privado, a pessoa se via transformada em objeto de experimento. As senzalas modernas não se limitaram a apartamentos. Elas se estenderam a prisões e hospitais. Em Lexington, Kentucky, por exemplo, programas penitenciários utilizaram drogas no contexto de reabilitação de viciados, muitas vezes com pouca supervisão ética. Experimentadores buscavam entender se uma experiência psicodélica poderia recalibrar alguém. Em outros lugares, como o Allen Memorial Institute, em Montreal, sob a direção de Ewan Cameron, métodos que hoje soam como sacrilégios à dignidade humana foram praticados. Cameron acreditava na depatterning, uma tentativa de apagar padrões psicológicos com choques, sedação contínua, isolamento sensorial e, por vezes, administração de drogas. Pacientes, incapazes de consentir plenamente ou que confiaram em nomes respeitados da psiquiatria, receberam intervenções que os deixaram fragmentados. Não é exagero dizer que ali havia uma filosofia que via o indivíduo como obra a ser reescrita e que o paciente cesse de ser sujeito para virar material de modelagem. Nessas instituições, as vozes das vítimas muitas vezes demoraram décadas até serem ouvidas. Famílias que notavam mudanças bruscas, filhos que voltavam de hospitais reabilitados, com perdas de memória, idosos cujos traços de personalidade haviam sido apagados. Tiveram dificuldade em encontrar documentos, autorizações ou justificativas. O sigilo tornou-se um mecanismo adicional de opressão. Quando se cobra prestação de contas, a resposta era arquivo lacrado, financiamentos secretos, silêncios. É por isso que, quando a história começou a vir à tona, não foi apenas um escândalo médico. Foi a revelação de um sistema que funcionou à margem da transparência pública. No epicentro pessoal dessa revelação está Frank Olson, cujo caso atravessou décadas de incerteza e dor. Olson era um cientista que trabalhava em programas governamentais de biologia e que, segundo documentos e relatos, foi exposto a situações envolvendo psicotrópicos em contextos profissionais. A noite de sua morte, em 1953, foi descrita inicialmente pelas autoridades como suicídio. Essa versão permaneceu como narrativa oficial por anos, mas familiares e jornalistas não aceitaram essa explicação de maneira tranquila. À medida que documentos foram liberados e testemunhos apareceram, a história tornou-se mais complicada. Havia encontros de esferas de inteligência, doses administradas sem plena transparência, jantares em que agentes teriam colocado substâncias sem aviso. Em 1975, com as investigações do Senado e com a pressão pública, o caso foi reexaminado. Em 1994, após o pedido da família e evidências novas, o governo reconheceu que Olson fora exposto a LSD sem seu consentimento e ofereceu um pagamento de compensação. Em 1996, uma exumação apontou questões adicionais. Um ferimento craniano, que muitos consideraram inconsistente com a versão original. Até hoje há pesquisadores e membros da família que consideram a hipótese de homicídio plausível. Outros pedem cautela e lembram que provas conclusivas faltam. O que não se pode negar é o dano concreto. Um homem morreu, uma família viveu anos de dúvidas, e a exposição pública mudou a percepção sobre limites das operações secretas. Os documentos que ajudaram a trazer luz sobre esses episódios não surgiram por acaso. Foram comissões parlamentares, jornalistas e arquivos liberados que começaram a costurar uma narrativa de financiamento e encobrimento.
No meio dos anos 1970, duas investigações importantes marcaram a cena. A Rockefeller Commission, encomendada pelo presidente Gerald Ford e presidida por Nelson Rockefeller, e o Church Committee, liderado pelo senador Frank Church. Esses órgãos, em relatórios e audiências públicas, entregaram ao país partes do que antes era sigilo. Relataram a existência de programas de controle mental, subvenções secretas e a extensão de experimentos em populações vulneráveis. As conclusões deixaram claro que, em vários casos, autoridades ultrapassaram limites éticos significativos. Uma revelação colateral horrorizante foi a destruição de documentos. Em 1973, o então diretor da CIA, Richard Helms, ordenou a destruição de muitos arquivos relacionados ao MK-Ultra. Toneladas de papéis foram incineradas. Esse ato não apenas impediu investigações mais profundas, como também sintetizou uma atitude. Quando o segredo se torna política, apagar vestígios é parte do próprio protocolo de poder. A ausência desses documentos transformou muitos casos em sombras e alimentou teorias que, embora plausíveis, ficaram sem provas cabais. Ainda assim, o que sobrou, contratos, testemunhos, notas de subprojetos, foi suficiente para demonstrar que práticas antiéticas ocorreram em escala relevante. A exposição pública teve efeitos ambivalentes. Por um lado, houve reparação simbólica, mesas de comissões, pedidos públicos de desculpas e, em algumas ocasiões, compensações. Por outro, o pânico moral e a política repressiva criaram outro tipo de dano. Com a criminalização e a estigmatização, pesquisas legítimas que poderiam ter avançado sobre terapias promissoras foram interrompidas. Além disso, a resposta do Estado não foi apenas investigativa. Foi também reativa no sentido de proteger sua própria narrativa e interromper programas que já não podiam permanecer abertos sem causar descrédito. E é aí que surge uma cena paradoxal. A substância que passou por mãos secretas e ruas escondidas desemboca por vias independentes nas estradas da contracultura. Timothy Leary, ex-professor de Harvard, tornou-se uma voz pública e provocadora, defendendo o uso psicodélico como ferramenta de libertação. Ken Kesey e os Merry Pranksters criaram experiências coletivas. As Acid Tests e um ônibus chamado Further cruzou o país levando público e música em jornadas que misturavam festa, experimentação sensorial e busca comunitária. A cena de Haight-Ashbury, em São Francisco, converteu experiências privadas em uma estética pública. Arte, música, moda e rituais que procuravam dissolver identidades e recompor comunidades. As consequências culturais foram profundas. Bandas como os Grateful Dead acompanharam e alimentaram um imaginário que mistura viagem psicodélica com ritual comunitário. Jimi Hendrix, com sua guitarra que parecia incendiar todos os tons possíveis, e os Beatles, que em momentos se aproximaram de experimentações sonoras e líricas inspiradas por estados alterados, contribuíram para um catálogo estético que brotou justamente naquele momento em que ciência, política e cultura se encontravam de forma explosiva. Esse é outro fio da nossa história. A mesma molécula que foi usada para testes clandestinos também ajudou a construir modos de vida que questionaram a autoridade e experimentaram novas formas de sociabilidade. Mas a cultura não apagou o dano. A criminalização veio com força. Leis severas, campanhas midiáticas de pânico e uma política de repressão, que mais tarde se institucionalizaria na chamada guerra às drogas, colocaram o uso de psicodélicos no campo da lei e da moral pública. Essa repressão teve efeitos mais amplos. Ao transformar em ilícito o que poderia, sob protocolos éticos, ser objeto de pesquisa, o Estado fechou portas de investigação que hoje, com outras normas, poderiam ter sido trilhadas. Ao mesmo tempo, o choque sobre práticas como as do Allen Memorial e as operações de White e Gottlieb alimentou um movimento de vigilância pública e de fortalecimento de comitês de ética. Comissões de revisão institucional surgiram. Padrões para experimentação em humanos foram delineados. E o conceito moderno de consentimento informado ganhou maior peso. Parte da resposta democrática
foi justamente criar barreiras para que aquilo que um dia passou como interesse de segurança não fosse novamente a justificativa para retirar direitos fundamentais. Os anos que se seguiram foram de ambivalência e ambição. A biografia cultural do LSD transformou-o em mito. Alguns o viram como porta do céu, outros como arma de controle. Essa ambiguidade foi, em boa medida, responsável por seu retorno aos laboratórios décadas depois. No final do século XX e no começo do século XXI, estudiosos e clínicos começaram a revisar com mais rigor as possibilidades terapêuticas de psicodélicos. Instituições como a Johns Hopkins, a Imperial College London e organizações sem fins lucrativos como a MAPS, Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, começaram a conduzir estudos controlados, com protocolos éticos, consentimento claro e acompanhamento psicológico intensivo. Novas pesquisas apontaram potencial no uso de psilocibina para depressão resistente, de MDMA para transtorno de estresse pós-traumático e, em alguns protocolos, do próprio LSD para questões específicas. A diferença crucial entre então e agora não é apenas técnica, é ética. Os projetos contemporâneos se dão em público, com comitês de revisão, com documentação que pode ser auditada e com foco na segurança dos participantes. Este renascimento científico, porém, não é um retorno ingênuo ao passado. Há, entre pesquisadores e ativistas, uma memória crítica dos abusos. As instituições que lideram esses estudos hoje fazem questão de enfatizar transparência, de envolver comunidades e de reconhecer que a ciência só se legitima quando amarrada à responsabilidade ética. Há também um trabalho de reparação simbólica, reconhecer vítimas, preservar memórias e assegurar que a história não se repita em novas formas. Ao contar isso, volto a pensar na metáfora da senzala. É vital reiterar. Quando uso essa palavra, não expurgo nem relativizo o horror da escravidão racial. Apenas tento nomear algo diferente. Espaços em que a liberdade mental foi sistematicamente arrancada por instituições que se colocaram acima do indivíduo. A senzala da psiquiatria, a senzala das casas vigiadas, a senzala dos laboratórios secretos, tudo isso existiu e deixou marcas profundas. Ao mesmo tempo, reconhecer esses mecanismos não equivale a afirmar que todas as práticas científicas daquela época foram maus caminhos. Houve clínicos sinceros, família que só buscava cura para um ente querido e pesquisadores que acreditavam na possibilidade de aliviar sofrimento. A nuance é parte da honestidade histórica. As histórias pessoais, contudo, continuam a ser o que nos prende ao real. Lembro de um homem chamado João. Não é um caso documentado, é um compósito de muitos relatos que chegaram às comissões, que, preso por um delito menor, foi transferido para um tratamento experimental. Ao voltar, disse à irmã que suas lembranças de infância não eram mais consistentes, que por vezes acreditava estar num lugar que nunca visitara e que músicas do rádio pareciam tocar de trás para frente. A irmã procurou documentos, falou com advogados, mas encontrou portas fechadas. Anos depois, conferências médicas reconheceriam que a administração indiscriminada de substâncias e choques poderia deixar sequelas profundas. João, como tantos, ficou com um rastro de vida que não pertenceu inteiramente a ele. Há também vozes de resistência e memória que prosperaram. Jornalistas investigativos, famílias que não aceitaram versões oficiais, ativistas que pressionaram por comissões. Todos eles são parte da trama que tirou estes episódios do obscuro e os levou ao debate público. Essas vozes mostraram que a democracia precisa de vigilância para evitar que necessidades de segurança silenciem a dignidade humana. Sem esse trabalho, muito do que hoje é crítico para a pesquisa ética teria sido perdido. E então chegamos a uma reflexão final, que trago com voz agora mais baixa e compassada, porque a história que contei deve terminar como começou, com um convite à vigília. A memória do que chamamos de senzala institucional é um chamado para que mentes livres se defendam das formas modernas de opressão. A tecnologia, a burocracia e o discurso de bem público podem, quando desprovidos de escrutínio,
produzir prisões invisíveis. Hoje as ameaças vêm em novas roupas. Algoritmos que moldam comportamentos, plataformas que coletam dados íntimos, práticas de experimentação digital, que muitas vezes carecem de consentimento claro. Há, portanto, um fio que une o passado e o presente. Quando o poder se coloca na posição de definir o que é melhor para o outro sem transparência, o risco de violação surge. Ao mesmo tempo, a história oferece uma pequena luz de esperança. O renascimento científico dos psicodélicos, conduzido com ética, demonstra que a mesma química que foi pervertida pode voltar a servir à cura. Esse retorno não é mágica. É resultado de pressão pública, de protocolos claros e de uma mudança cultural que valoriza o sujeito da pesquisa. É também prova de que memória e luta por justiça podem transformar destruição em aprendizado. Há hoje tratamentos que ajudam pessoas a recuperar vidas perdidas para depressões que resistiam a tudo. Há testemunhos de sobreviventes de trauma que encontram alívio onde antes havia desespero. Esses avanços, porém, exigem vigilância contínua, e aqui, antes de me despedir, volto à imagem que abriu tudo. A sala com vidro e o observador do outro lado. Se naquela sala, alguém perde a sua decisão, sua memória, sua voz, então o papel da sociedade é reconstruir o diálogo que permita que a autonomia retorne. Reparo terá de incluir reconhecimento público, compensação quando possível, mudanças institucionais e educação. Não podemos apagar os fatos, mas podemos aprender a evitar que se repitam. Se você chegou até aqui e essa história tocou algo em você, escreva nos comentários. Qual senzala invisível da vida moderna mais te preocupa? Quero ouvir suas ideias e medos. É na conversa que a vigilância se mantém viva. Se quiser continuar essa viagem por territórios semelhantes, há um vídeo recomendado sobre o renascimento científico dos psicodélicos, que aprofunda as pesquisas clínicas contemporâneas e seus protocolos éticos. Agora, ao fechar a janela desse relato noturno, deixo uma última imagem. Imagine novamente a sala com vidro. Só que desta vez, do outro lado, há mais pessoas, jornalistas, advogados, familiares, comitês de ética, pacientes que se recuperaram, e juntos, eles mantêm a porta entreaberta. A vigilância é a lâmpada que impede a senzala de se reinstalar. Dorme-se melhor quando há memória, quando há reparação e quando a sociedade decide que certos segredos não podem mais funcionar como desculpa para violar o que há de mais íntimo, a liberdade de ser quem somos. Boa noite.